conseguiu fazer a conexão com a professora Denilde Roshacker, ela é professora de Relações Internacionais, vai comentar com a gente aqui o debate para a presidência americana entre Kamala Harris e Donald Trump, que aconteceu na última terça-feira, na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia. Professora Denilde, tudo bem? Tudo bem, Cazé? Tudo Acho que ótimo. agora sim, né? Agora sim, agora está funcionando. Como é que a senhora avalia esse primeiro debate entre Kamala Harris e o Donald Trump? A senhora acredita que ela realmente saiu vitoriosa, como a maioria dos analistas está falando? Sim, ela saiu vitoriosa, eu acho que muito também porque a expectativa era de que ela não teria o mesmo um desempenho tão forte. Ela mostrou que treinou, conseguiu entender como deixar o Trump incomodado e, por outro lado, o Trump não conseguiu exercer um estilo dele, de conseguir atacar, apesar de muitos ataques, mas de usar, e aí ele se sentiu muito incomodado com a forma e com o conteúdo também. Então, ela conseguiu alcançar a ideia de se apresentar para o eleitor que não, médio, que não a conhece, conseguiu incomodá-lo e ganhar mais espaço pós-debate, que também é muito importante, porque isso faz com que a campanha dela continue sendo a que mais aparece no noticiário. Certo. A senhora acha que Kamala Harris saiu bem naqueles assuntos mais delicados para os democratas, como economia, inflação, imigração? E como é que a senhora viu o Trump se saindo nos temas mais delicados também, como saúde, Obamacare, a guerra da Ucrânia e o direito das mulheres, como o direito ao aborto, por exemplo? Vou começar pelo Trump. O Trump ele teve muita dificuldade, principalmente na questão do aborto, na discussão sobre a Ucrânia, porque ele claramente, aí a Câmara conseguiu perceber que ele estava tendo ali uma posição muito reticente, o que dava margem para ele indicar que era pró-Rússia. Então, nesses temas foram temas em que ele não conseguiu se sair bem, mas ele se saiu bem na economia, ele consegue explicar para o eleitor que ele tem resultados positivos e ela não. Ela teve ali alguns momentos de dificuldade em defender a economia do governo Biden, e mais que isso, é algo. Então, isso foi apontado nos analistas também, ficou a sensação que falta indicar exatamente qual é a diferença dela para o Biden, o que ela vai, de fato, entregar em termos econômicos. Mas ela saiu muito bem nos temas sociais e também nos temas relacionados à questão do aborto. E o outro ponto que para ela foi difícil de responder é com relação à guerra em Gaza, e aí diferente do que o Trump não conseguiu na discussão sobre a Ucrânia, ela também não conseguiu com relação à questão de Gaza, porque é um tema muito sensível para o eleitor democrata e especialmente para os jovens e a esquerda democrata. Mas isso, no conjunto, ela ainda foi melhor do que o Trump, mesmo nos temas mais difíceis. Os moderadores do debate, os jornalistas da rede ABC, eles chegaram a rebater falas de Trump com checagem de fatos ali no momento mesmo que a coisa estava acontecendo. O que a senhora achou desse artifício? E a senhora acha que seria um bom artifício para incorporarmos também aqui nos debates no Brasil? Olha, esse é um artifício importante. Como o Trump tem um nível de capacidade de fake news e de histórias, como ele falou, com a questão dos imigrantes ou outros casos, Chegou a falar que os a imigrantes estavam comendo os checagem cachorros, né? Comendo dos os gatos das cachorros, pessoas, uma coisa de uma loucura das pessoas, completamente. sim, não, e essas histórias elas acabam pegando, né? Como a gente viu no Brasil quando, né, em alguns momentos que tem histórias que mesmo absurdas elas pegam e acabam sendo propagadas. Então, quando você faz uma ação como eles fizeram de imediatamente contestar, você evita, ou menos diminui o impacto daquela
história ganhar engajamento. Isso irritou muito, tá? E acho que foi um dos fatores que foi deixar ele mais acuado e defensivo do debate. Por outro lado, ela tem um impacto importante para diminuir a propagação de desinformação durante a campanha. No caso do Brasil, poderia ser usado. A gente teria que ter uma ação de checagem bastante rápida, mas também é possível que a gente incorpore, sim, isso nos próximos debates no Brasil.